Evitou que faleceu, né? Tá lá na relação e aí ele faleceu. Hã? Bom dia, pessoal. Eu peço desculpa mais uma vez pelo atraso, mas essa agonia aqui, listrada de tudo, eu acabei atrasando um pouquinho. Mas, de um certo modo, nunca vi em assembleia aqui tanta gente. Fico feliz de ver tanta gente aqui nessa assembleia. Nada melhor do que um processo. O professor Batista veio dizer, diga lá que não vai ter mais nada e tal, e depois diga que é o 1º de abril. Eu digo só se for para eu sair levar uma surra lá na assembleia. Tanta gente querendo receber esse dinheiro. Bom, pessoal, mas deixando a brincadeira de lado, é uma alegria muito grande ver tantos professores aqui que a gente no dia a dia não encontra aqui nos atendimentos semanais ou quinzenais. E a notícia do processo, eu vou fazer um relato rápido do andamento desse processo e acredito que a melhor forma de a gente conduzir os trabalhos de uma maneira mais organizada seria as dúvidas a gente tira posteriormente. Se quiser a gente abre a inscrição e responde algumas e depois estarei aqui também aí no início da tarde para atender quem quiser fazer questionamentos pessoais, tá certo? Bom, então vamos lá. Esse processo começou em 2001, era uma ação que eu não era ainda advogado do sindicato e fui procurado pela diretoria anterior, já tinha feito contatos anteriores com o sindicato para ajuizar essa ação, mas somente eu não me lembro se foi da professora Lena, acredito que sim, na gestão da professora Lena, que nós começamos a dar um andamento. Em 2001, essa ação foi ajuizada, nós tivemos o trânsito em julgado, nos foi assegurado o direito dos 317 sem a incorporação, porque o posicionamento do judiciário fixou no sentido de limitar a reestruturação das carreiras. Então, em janeiro de 2002, houve a reestruturação da carreira. Isso foi no primeiro momento, nós recorremos e acabamos ultrapassando essa limitação que tinha sido imposta no primeiro momento e conseguimos até no Superior Tribunal de Justiça um entendimento de que não era para limitar a 2002, só que isso gerou um tumulto muito grande no processo, porque todos os professores universitários tiveram o direito de 317, com algumas exceções, logicamente, que são processos, no caso meu da UFPB, por exemplo. Nós tivemos uma implantação em 2001 e se pagou até 2012, até que veio uma decisão do TRF permitindo que fosse retirado o direito. Enfim, então, e aqui em Campina Grande nós acabamos ganhando por decisão final do Superior Tribunal de Justiça para que houvesse a implantação em definitivo no contra-cheque. E aí foi quando nós começamos a execução, pedindo a obrigação de fazer, e a universidade entra com embargos, e esses embargos tiveram recursos que foram até o Superior Tribunal de Justiça, que ratificou o direito de incorporar os 3,17 no salário. Muito bem. Então nós descemos, quando nós vamos ingressar com a execução definitiva para que haja a incorporação no salário, a juíza de primeiro grau, uma decisão assim, bastante teratológica, digamos assim, determinou que fosse limitado a mudança da universidade, da UFPB para a UFCG. Só lembrando que quando essa ação foi ajuizada, não existia o UFCG, existia apenas o UFPB. Então, ela disse que como foi criada a UFCG, teria que fazer a limitação do direito a abril de 2002, quando, na época, foi criada a UFCG. Dessa decisão, eu ingressei com um recurso para o Tribunal Regional Federal e esse recurso eu assinei com uma caneta preta, que nunca mais uso na minha vida em processo, porque o tribunal, uma decisão, mais uma vez, teratológica, disse que aquele meu recurso era uma cópia e que eu não tinha juntado o original no prazo legal, porque você pode juntar por meio de um fax e pode depois juntar o original. Fui conversar com o desembargador, mostrei a ele isso. Excelência, está aqui, minha caneta é uma caneta tinteiro, que ela pode parecer que é, mas se fizer um exame grafotécnico vai ver claramente que não é uma cópia.
Pois bem, nada feito, nós com isso perdemos somente 5 anos desse processo, pessoal. 5 anos não, nós estamos ainda perdendo tempo. Porque os juízes, o que viram? Isso é um problema que nós estamos vendo. Que a gente estava ganhando um direito que não era deferido aos demais e que eles não tinham como ceifar aquele direito naquele momento, inventam uma filigrana jurídica. Inventam, né? Porque não existe. Para brecar os efeitos da execução. Muito bem. Então, começa uma peregrinação de recursos. Eu dei entrada com embargo de declaração, dei entrada com outro recurso no âmbito do TRF da 5ª Região para o Pleno, mantida a decisão, começa a peregrinação para o Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça, no primeiro recurso especial que não foi admitido pelo juiz do TRF da 5ª Região, sobe um agravo de instrumento, o STJ disse, não, está errado, mande o recurso especial. Sobe o recurso especial, o STJ dá provimento, manda voltar o processo, e ele deu uma decisão assim que, para não dizer o absurdo que o TRF fez, disse, olha, mesmo se fosse cópia, era para ter intimado o advogado para suprir a deficiência no prazo de 10 dias. Mesmo se fosse cópia. Muito bem, então mandou descer. E foi semana passada, quinta-feira, eu estive no TRF e assinei, até chamei o servidor e disse, olha, isso aqui é um absurdo. Porque eu estou assinando novamente em cima aqui, agora com a caneta azul, para satisfazer, somente para não dizer que houve um erro gritante de julgamento. Muito bem, pessoal, então fui no gabinete já do desembargador que está como relator, isso na quinta-feira passada, e mostrei a ela já conhecia o processo, então eu já conheço esse processo, sabia da história toda, apesar de eu relatar, eu disse, isso aqui é um absurdo, a gente perdeu aqui 5 anos só com essa discussão, e precisamos ter uma resposta com relação a isso. Acredito que nós vamos ganhar agora o agravo. E qual o efeito, pessoal, disso? É que a execução, ela vai ter que se estender pelo menos até 2006. Ou seja, se o cálculo que nós fizemos foi, e que nós estamos agora em execução, ele está até janeiro de 2002, nós teremos ainda 2002, 2003, 2004 e 2005 para apurar até janeiro de 2006, quando houve uma nova reestruturação da carreira, porque há entendimentos dos tribunais superiores de que quando há uma reestruturação da carreira, pode-se fazer a limitação. Não pôde em 2002, porque nós conseguimos superar esse período no STJ, mas não conseguiremos, acredito eu, ultrapassar o janeiro de 2006. Então, a minha preocupação hoje, o que é? É que nós temos essa execução, quando houve esse imbróglio todo no âmbito do TRF, o que é que eu fiz? Eu disse, então vamos continuar com a execução daquele período que nós já calculamos, que era até 2012, janeiro de 2012. E é exatamente isso, são esses RPVs que nós estamos recebendo e vamos receber a partir de agora. Meu receio o que é, pessoal? É esse agravo ser julgado no futuro próximo, eu vou recorrer nele para empurrar ele para frente, para dar tempo de sair o dinheiro. E aí, quando baixar, no cálculo desses 4 anos, vai se ter quase o mesmo valor do que vocês estão recebendo, vão receber agora, desse período até janeiro de 2012. Então, com isso, escaparia do RPV e a matéria teria que ir para precatório, porque ultrapassa o limite dos 60 salários mínimos, certo? Então, eu estou correndo com isso, tenho ido diariamente na Terceira Vara Federal para impulsionar, e por isso que nós pedimos aí para quem pudesse já fazer a situação funcional, aquelas coisas todas, para que nós agilizássemos isso, porque embora o servidor da Terceira Vara esteja mandando os processos para a Procuradoria para fornecer a informação de quem está ativo ou inativo, a gente já vai adiantando isso daí e com isso consegue ver se esse RPV saia o mais rápido possível, certo? Então esse é um breve resumo do processo.
nós estamos, esses RPVs, já saiu e um professor Fábio, não sei, mas era um processo em que tinha uma única pessoa, Cavalcante, não é? E agora, a partir de abril, vai começar a sair alguns grupos, Fábio Bezerra Cavalcante. Então, a partir de abril, nós teremos os grupos, a partir de 10, acredito que tem 3 ou 4 de 10, que devem sair a partir de agora, na final, até o dia 15, acredito, de abril. E aí, no mês de maio, teremos outros, e enfim. Esses processos ainda têm os recursos pendentes de julgamento no Superior Tribunal de Justiça, recursos interpostos pela UFCG. Então, alguns casos, em torno de 20 e 25 processos, com 10 pessoas cada um, então ainda não vão ser expedidos de imediato esses RPVs, porque ainda estão aguardando esses recursos que têm pendente de julgamento. Não sei quem vai ser o sorteado, mas eu quero dizer a vocês que o critério aí não foi nenhum critério subjetivo, foi um critério de acordo com o desenrolar do processo, e que com isso gerou esses atrasos, que são 91 ou 2 processos, 92 processos, certo? Então, desses 92 processos de execução, nós temos cerca de 20, 25, talvez até 30, que ainda tem uma pendência de recursos para o Superior Tribunal de Justiça. Eu estou tentando agendar até agora, em abril, uma ida a Brasília, para tentar também impulsionar esses processos que faltam para descer o mais rápido possível, certo? Bom, então esse é um breve resumo, pessoal. Esse último burburinho que houve em relação à apresentação dos documentos foi exatamente para agilizar. Muita gente me ligou preocupado, saber se era uma situação que era verdadeira ou não, enfim. Eu disse, não, é um fato que a gente está procurando agilizar o que haja a expedição desses precatórios, ou RPV, melhor dizendo, com a maior brevidade possível. Ontem mesmo já estive na vara, peguei mais alguns outros que foram expedidos ainda da semana passada para cá. Alguns faltam ir para a Procuradoria, porque antes dele remeter e mandar para o tribunal, ele tem que a gente dar vista, tem que a Procuradoria também dar uma vista, dizer que está de acordo, para poder ele mandar o processo virtualmente para o TRF da 5ª Região, que é de lá que é feito o lançamento e procede o depósito nas respectivas contas. Tá certo? Bom, esse, em linhas gerais, são as questões que eu queria trazer para vocês. Deixo aberto para casos especiais. Eu poderia até já ir antecipando em relação aos professores já falecidos, que o professor Irelânio comentou. Eu já vou antecipando. No caso de professores falecidos, os herdeiros são aqueles que são dependentes perante a Previdência Social ou perante o órgão ao qual estavam vinculados, no caso, a UFCG. Ou seja, aquelas pessoas que estão habilitadas perante a UFCG ou perante a Previdência Social como dependentes é que terão o direito de receber esses créditos que vão ser liberados. Para isso, eu preciso que as pessoas tragam toda a documentação comprovando o atestado de óbito do professor falecido, uma certidão da UFCG e do INSS mostrando quem são os dependentes que estão habilitados. Se porventura não houver dependentes habilitados, os herdeiros são os descendentes. Se não houver descendentes, os ascendentes. E se não houver ascendentes também, os colaterais, que são os irmãos, se não tiver irmãos, os sobrinhos. Aí você me pergunta, e agora, Paulo, para eu chegar agora nos sobrinhos? É uma maratona, porque você vai ter que pegar o atestado de óbito do professor, uma declaração de que não tem filhos, um atestado de óbito dos pais, um atestado de óbito dos irmãos, para poder chegar nos sobrinhos. Certo? Então, em linhas gerais, é isso que nós precisamos.
além desses documentos, a gente vai precisar de RG, CPF e comprovante de residência dessas pessoas, quer dizer, as que vão receber, os que estão vivos, né? E precisamos também fazer uma procuração aqui, que nós já vamos deixar hoje aqui na do CG para aqueles casos que precisem desses elementos. Tá certo? Aí no caso dos falecidos, é juntar essa documentação e trazer aqui. E a procuração, eu vou deixar o modelo aqui, que se preenche, né, assina, e aí passa para a gente a documentação para a gente poder fazer a habilitação. Talvez aqui pela ordem aqui, algumas coisas já tinham sido anotadas aqui. Aí eu vou passar então o que já tinha sido anotado, porque aí talvez já contemple quem está levantando a mão e quer colocar questões. Eu acho que a primeira coisa era o Paulo deixar claro aqui, primeiro, a documentação que é necessária a ser apresentada, né? Pelos ativos, né? Quem está na lista aí está como ativo, aposentado, e então a situação, essa outra situação, né? Falecido, que aí já adiantou. Então, com relação aos ativos e inativos, o que é necessário? Qual é a documentação necessária para ser apresentada para viabilizar agilizar essa execução? Foram levantadas algumas questões aqui, por exemplo, no caso de servidores afastados, né? Seja para qualificação ou outras situações. Então ele não está presente aqui, ou no momento lá que tem a ordem lá para o pagamento lá, ele não está presente, está afastado. Aí essa situação, como é que vai ser resolvida? Os afastados, e é o caso também de alguns professores que não são mais residentes no país, né? Então, no momento lá da execução, lá, ele não vai estar aqui presente. Como é que então seria resolvida essa situação? Os que estão afastados para atividade no outro órgão ou afastados para qualificação, e os que não residem aqui no país, vivem em outro país, que tem alguns casos aqui. Foi também levantado a seguinte questão, quer dizer, o recurso, esse vai ser pago em parcela única ou isso vai ser parcelado? Faz a pergunta, Rô. Entrega a lista aí para ele responder. Eu já levantei algumas questões, ele vai então respondendo, eu vou então anotando aqui quem falar, e de 3 em 3 ele responde, tá bom assim? Bom, quem quiser falar, pessoal, faz a inscrição aqui com ele, que faz o questionamento, acho que seja interessante, né? Bom, então foram 3 situações aqui que o professor Irelânio nos coloca. O que nós precisamos saber quais são os documentos, vai ser agora. Eu falei há pouco, professor, eu falei há pouco. Então, desculpe, o senhor não deve ter entendido. A documentação, veja só, eu falei falecidos, mas os ativos, nós estamos pedindo a documentação, eu acho que já deve ter sido passada para todos. Então, desculpa. Então, eu vou falar novamente. Os documentos que nós estamos pedindo é o RG, o CPF, cópia de RG, CPF, e o contra-cheque ou uma declaração, talvez o que for mais fácil para vocês, comprovando o Estado hoje, se está inativo ou ativo. Tá certo? Pronto, o contra-cheque resolve, perfeito. E a declaração de residência não, um documento que comprova comprovante de residência. Tá certo? Essa residência pode ser qualquer Rio Grande do Sul. Pode ser, não tem problema. Não tem problema, tá certo? E o outro documento que eu peço também é aqueles professores que não mais sócios, uma procuração. O modelo também eu vou deixar aqui, tá certo? Quem é sócio não precisa da procuração, tá? A princípio, tá certo? A princípio não precisa. Um único contra-cheque. O último, porque aí vai dizer o atestado, a situação dele no momento em que vai ser pago, tá certo? Alguma dúvida é esclarecida? Então a documentação é essa, pessoal. Isso naqueles grupos de 10 que estão sendo feitos.
para a gente poder já levar, levar aos autos esses documentos por petição, ou vou ver com o próprio servidor, se entrego a ele, ele já faz análise. Porque na hora que vai emitir o RPV, ele tem que preencher uma série de informações, dentre elas, por exemplo, se é ativo ou inativo. Por quê? Porque o documento exige, a justiça exige. Existe diferença entre... Olha, veja bem, o que pode acontecer aí é a questão, até 2006, o inativo não havia contribuição previdenciária. De 2006 em diante, o inativo passou a contribuir por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, pode haver uma diferença em que sentido? Todos os valores das verbas que estão sendo pagas são verbas salariais. Então, se elas são verbas salariais, a rigor, ela tem que ter incidência da contribuição previdenciária. Todavia, aqueles professores que já estavam aposentados no período de 95 a 2002, podem argumentar que, olha, eu não tinha a contribuição naquele momento. Então, ele pode me trazer uma documentação para que, no momento do pagamento, não seja retido. Ou então, pode deixar até que seja retido, para não tumultuar o pagamento ou atrasar o processo. É melhor, talvez, que isso seja posteriormente levado em consideração e ele peça o reembolso e a liberação desses valores. Isso pode acontecer também. Eu sei que não vão ser poucos casos, né? Mas pode ter uma quantidade razoável de casos nesse sentido. Bom, eu vou falar esses 3 casos que o professor Irelane me colocou, que eu vou também já esclarecer, tá certo? Que são dos professores afastados, dos não residentes, e pagamento se é em parcela única ou fracionamento. Bom, a primeira questão dos professores afastados. Também a mesma coisa, aí indistintamente, certo? Os afastados que não estiverem aqui em Campinas, não tiverem para receber os valores, podem constituir um procurador para que e quem tiver conta na Caixa Econômica é bem mais fácil. O Caixa é o Banco do Brasil. Os valores estão sendo um critério definido pelo TRF. Alguns valores vão ser liberados pela Caixa Econômica, outros pelo Banco do Brasil. Isso não é um critério que nós possamos intervir, né? É definido pelo TRF, lá no momento do pagamento, tá certo? Então, alguns vão sair no Banco do Brasil, outros na Caixa Econômica Federal. Quem tiver conta em um desses 2 bancos, também pode ir lá, ou ligar, ou pegar os seus gerentes, olha, eu tenho um valor, e autorizar que os valores sejam transferidos direto para a sua conta. Também não tem problema, certo? Isso resolveria tanto o problema dos professores afastados, como o dos não residentes, certo? E... Então, esses que estão afastados, estão morando em outra universidade já, eles têm que mandar a documentação. Tem que mandar a documentação. E também a procuração. Pode ser para uma pessoa deles, para receber a procuração com poderes específicos. Isso já é para receber. Para receber, mas isso. Para dar entrada nessa documentação. Bom, os que são afastados para pós e não residentes, que são sócios do sindicato, não precisam a procuração para dar o prosseguimento. Precisa dos documentos só para aquela questão do se é ativo, inativo, aquelas coisas, tá certo? Mas os que não são sócios mais têm que mandar para a gente também com a procuração. A procuração para quem? Para nós, para nós mesmos. Para os advogados? Os advogados adultos, exatamente. A gente vai passar essa minuta, tá certo? Eu vou deixar na secretaria do sindicato uma minuta da procuração, que a pessoa vai só preencher o nome e tal, e dá assina, manda até por e-mail, assina, disponibiliza, e aí manda para a gente. A sugestão é que essa procuração fique na pasta de dados e a documentação necessária também fique lá na pasta. Vai ficar aqui. Agora aquele que queira, por exemplo, na página. Eu acho que
que é uma coisa tão pessoal, professora, que eu acho que é melhor cada um que precisar pedir e a gente envia, tá certo? É melhor para não ficar documentos que se você botar na página você não tem um espaço restrito do professor. Todos têm acesso. Então eu prefiro que todo mundo que manda o e-mail e a gente manda pelo e-mail a informação, certo? Dá um pouco mais de trabalho. Bom, a terceira questão então é se o pagamento é em parcela única ou fracionada. O pagamento, essas verbas são verbas alimentares. Verbas alimentares, ela paga em parcela única. Tá certo? A única restrição que nós temos aqui são de valores que ultrapassem 60 salários mínimos. Os valores que ultrapassam 60 salários mínimos, nós temos duas hipóteses. Ou a pessoa aguarda a expedição do precatório, porque o valor que supera 60 salários mínimos não pode submeter ao regime dos RPVs, os requisitórios de pequeno valor. Só para quem não sabe dizer o que é RPV, o que é precatório. O RPV é requisitório de pequeno valor e quando é a dívida, no caso da União, autarquias do Poder Público Federal, esse pagamento é feito, e até 60 salários mínimos, é feito no prazo de até 90 dias. Depois que ele entra, o requisitório de pequeno valor, ele não precisa se submeter àquela questão de orçamento para ser pago no ano seguinte, que está previsto na Constituição. E os valores que estão superiores a 60 salários mínimos, eles têm que submeter ao regime de precatórios, que eles têm que entrar até o dia 1º de julho de um ano, para ser pago no ano seguinte, que pode ser pago até 31 de dezembro do ano subsequente. Certo? Então, e mais, com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que eu considero absurdo, e diz que no momento em que o precatório entra, deixa de se computar juros moratórios. Vejam que absurdo privilégio que o governo tem. Você recebe depois de um ano e pouco, só com a correção monetária, que é errada, não é? Então é uma situação absurda que nós vivenciamos nesse país ainda hoje, não é? Então, para quem recebe, nós tivemos já alguns casos de professores que tinham valores acima de 60 salários mínimos que renunciaram àquele complemento e aí vão receber por meio do requisitório de pequeno valor, certo? Então é uma faculdade que o professor tem. Agora ele precisa assinar um documento pessoal. Não pode ser o advogado chegar lá e dizer, não, ele está abdicando e vai receber logo. Ele tem que apresentar um documento. Mas eu acho que todos que tinham essa situação já renunciaram. Acho que não tem mais ninguém ainda que ainda esteja nessa situação. Porque a maioria dos valores que foi limitada a 2002 gira em torno entre 15 e 30 mil reais nessa faixa. Ok, pessoal? Bom, então, esses são os questionamentos que já me apresentaram. Estão escritos o professor Rômulo, o professor Bernardo, o professor Robson e Marcos Caldas. Professor Rômulo. Paulo, eu estou no grupo, no qual existe o nome de uma colega que já não mais existe, já faleceu. A minha pergunta é o seguinte, eu fiquei coletando os documentos para agilizar, mas eu não tenho contato com essa pessoa, a família, e eu quero saber o seguinte, a existência de um falecido na relação complica o processo de pagamento dos demais? Um pouco, mas a gente está acompanhando de perto isso para evitar que isso aconteça, para tentar viabilizar que os RPVs sejam expedidos independentemente da juntada da habilitação dos herdeiros, tá certo? E eu estou lá em contato com o servidor da vara e ele está viabilizando essas coisas. Então, é bom que agilize, né? A gente agilize a documentação desses herdeiros, dos herdeiros, para que a gente habilite e saia tudo de uma vez. Mas eu estou também, por outro lado, viabilizando que sejam expedidos os RPVs de quem está vivo, tá certo? Para que receba logo. Só um parênteses sobre isso, como tu falou. Inclusive, eu fui do departamento de para conseguir dados que é preciso, para conseguir dados que é dele, nós não temos como fazer isso. É um bom senso, às vezes, né? Teria que ser através de um processo que nós não temos interesse em haver esse processo. Nossa, e aí é um bom senso Aí aí, é né? complicado a gente conseguir
Perfeito. Por isso que a gente está tentando também viabilizar para não tumultuar e não travar o processo. Mas quem puder conseguir, aí a gente já resolve. Tá Mas bom? que documentação nós deveremos conseguir? Aquela que eu já mencionei. Para os falecidos. Os falecidos. O principal é, além daqueles que eu já mencionei, que é para todos, o atestado de óbito, a certidão da UFCG e do INSS. Eu tenho que do INSS também, porque às vezes tem professores que têm vínculo aqui e tem vínculo particular com o INSS, com algum era seletista. E aí um pensionista recebe de lá e não recebe de cá. Então, para que isso seja bem esclarecido, quem são os dependentes que estão habilitados, tanto pela Previdência como pelo órgão. É isso que a gente não tem direito a pedir. Bom, aí isso aí a gente tem que achar o pessoal e a gente vai, quem não conseguir, os que a gente conseguir, a gente vai agilizando. Os que não conseguir, a gente espera que apareçam aí os beneficiários, tá certo? Professor Bernardo. Já foi contemplado? Professor Robson. Professor Robson. Nesses grupos, aonde nós temos essa relação de 10 em 10, é isso? Grupo de 10 em 10. Eu estou representando o pessoal de Bananeiras. Bananeiras, perfeito, professor. Perfeito. Agora eu gostaria de saber dos grupos do pessoal de Bananeiras. Certo. Eu vou pedir para passar, tá certo? Para vocês, eu tenho isso no escritório. E vou pedir para... Hein? Eu acho que tem aqui. Eu vou investigar. Eu acho que aqui tem também. Aqui. Já foi passado isso para cá. Então você já pode pegar. Se não conseguir, você me avisa que aí eu passo para você. Tá certo? Obrigado, professor. Eu tenho mais ou menos esse levantamento também no escritório. Eu tenho, mas eu já tenho aqui também. Aqui na informação da secretaria eu posso confirmar. Eu tenho aqui o professor Marcos Galdas. Existe uma ordem de evolução para cada grupo, né, do professor. Essa ordem vai depender da entrega desse material, desse documento. Ou não, professor. Ou não, porque, na verdade, é como eu falei, nós estamos correndo por duas vertentes aí. O pessoal da vara está buscando a informação e a gente também está. Então, a gente vai buscar o que chegar primeiro, eles conseguirem viabilizar e vai ser emitido. Entendeu? Você tem um grupo em que pessoas não entregam a documentação e você tem. Foi por isso que eu já tinha esse receio, professor, e por isso que eu disse ao servidor lá que não deixasse de pedir a procuradoria. Entendeu? Porque a gente já sabe que já tivemos outros processos que já teve esse problema. Eu tenho um processo que já foi pago em 2003, de João Pessoa, e tem hoje gente que ainda não recebeu. Você imagina. Certo? Professor Márcio Caniel. É só uma questão de encaminhamento aí, Irene. Quer dizer, esses documentos entrega na DUF, é isso? Isso. E esse acompanhamento aí, de saber os grupos e tal, na DUF também? Também tem os grupos. Tem lá os grupos, eles ficam então sabendo da posição desse negócio. Exatamente. Ficar aguardando a notificação, é isso? Não. A gente vai comunicar, né? Então agora, por exemplo, o professor, até eu vi com o professor Fábio se ele já tomou ciência, porque foi liberado agora em março, foi o único. E agora em abril nós temos uns 4 grupos aí que vão ser liberados. Então, eu também tenho aconselhado ao pessoal que entre no site do TRF, trf5.jus.br, TRF5, de Tribunal Regional Federal 5, TRF5.jus.br. Você entra lá e tem RPVs precatórios, tem um íconezinho lá que você verificar. E aí você clica lá e vê o nome. Aí ele já diz aí o RPV e quando tiver lá depósito efetuado, o dinheiro já está no banco. Mas às vezes ele deposita no final do mês e o dinheiro só vai ser liberado no banco lá pelo dia 10 a 15 do mês seguinte. Tá certo?
Siqueira. O meu é o seguinte, a professora José Lúcia levantou uma questão bastante pertinente e eu acho que vai atingir praticamente todo mundo. Qual é a questão? Se ela tiver no grupo dela, por exemplo, uma pessoa falecida, por exemplo, ela vai ter dificuldade de localizar se ela não conhecer a pessoa, porque a universidade é grande, são 920 pessoas contempladas, divididas em 92 processos. Qual é a minha sugestão para que facilite a vida das pessoas, como ela, que não vai ter tempo de sair buscando as pessoas? Era que a adulto assumisse essa tarefa das pessoas que tivessem nessa dificuldade, mantivesse um contato com a SRH, que tem toda a documentação. Vamos supor, José Lúcio tem no grupo dela, Maria da Conceição, não é qualquer. Aí a adulto manteria um contato com a SRH e dizia: eu quero a documentação de Maria da Conceição. Aí ela vai dar a documentação. Porque para cada pessoa física ir lá na SRH, primeiro a SRH não vai entregar, porque José Lúcio não é parente dela, não tem direito a ter acesso a essa cidade. Então, é uma tarefa muito mais para a entidade assumir, para resolver, ou seja, a entidade criar um grupo de 2, 3 pessoas para resolver problemas de pessoas com dificuldade. Ajudar, entendeu? Então, Paulo, para ajudar, porque para o advogado também é extremamente difícil. Ele não tem como localizar, porque são pessoas. É quase impossível. Não, para mim, se não cair, não sai. Então, repetindo, qual é a minha sugestão? É que a DUF, para ser institucional, veja só, não fosse através de pessoas. Porque se a gente chegar lá por amizade, professor Beto queria fazer uma consideração sobre isso. Aí era colocar uma pessoa na SRH para fazer um ofício, fazer um ofício na SRH, credenciando alguém lá, autorizado a resolver esses problemas. Porque ficava uma coisa institucional entre a entidade e a SRH para o professorado ficar perdido. Porque o povo não tem a obrigação de conhecer essa parte jurídica que o advogado conhece, graças a Deus, tão bem. Obrigado, professor Roberto. Olha, eu conversei aqui com o Paulo e conversei aqui com o Irelânio, não é? E o Roberto já tinha dado uma sugestão da gente padronizar uma metodologia de recolhimento dessas documentações, desses documentos. Então, eu acho que a gente pode dar um seguinte encaminhamento com relação a isso para todo mundo, não é? Primeiro, abrir uma pasta na DUF para cada grupo, tá certo? Uma pasta para cada grupo que está lá na ação e botar a nossa secretária para fazer contato com cada uma dessas pessoas, no sentido, passando para ela a lista de documentos que ela precisa, no sentido de ela apresentar esses documentos o mais rápido possível. Agora, se em cada grupo, como foi o caso do grupo do Roberto, tiver uma pessoa que queira nos ajudar, não é, como líder, recolher, fazer contato com os colegas, etc., para tentar nos ajudar também, será bem-vindo. Essa pessoa pode recolher, trazer, a gente bota na pasta do grupo, cumprido aquele grupo toda a documentação, a gente pacote entrega para Paulo para que ele tome as decisões. No caso de morte, eu acho que a sugestão que o Roberto deu também ela é importante, no sentido da DUF fazer um contato institucional com a SRH e obter essas informações. Tá? Agora, qual a dificuldade que nós temos para fazer isso? E aí talvez vocês possam nos ajudar. Às vezes as pessoas mudam o telefone, mudam o endereço, mudam não sei o quê, e a gente não tem isso, ou não são nossos associados. Que aí é um problema. Por que é um problema? Porque a gente só tem um banco de dados dos associados. Então aquelas pessoas que estão na ação, que não são associados, deveriam nos procurar para informar o telefone, endereço, alguma coisa que a gente possa fazer contato. Tá? Eu acho que essa seria uma solução padrão para todo mundo que está no processo de modo geral, fora esses casos específicos, ok? Eu acho que já informalmente, cada grupo já tem quase um líder informal. Isso não elimina, isso ajuda, percebe? Agora, para a gente agilizar, para não ficar essa coisa solta, onde é que eu deixo, quem que eu vou entregar? Então, na DUF vai ter uma pasta em cada grupo, correspondente à lista que está lá. O senhor chegou, entregou, quero entregar individualmente, vou lá e entrego a minha documentação, a gente bota num envelope, deixa lá na pasta. Eu acho que isso ajuda, ok? Só repetindo novamente, a documentação, cópia de RG, cópia de CPF, comprovante de residência, declaração dos dependentes, INS e UFCG. Falecidos.
procuração para quem não é sócio, modelo que o Paulo vai deixar, e o último contra-cheque. Ok? Só para rememorar. Paulo. Tem o professor Ivanildo, o professor Francisco, que está em seguida. Aparentemente tem sido colocado para a gente que se alguém do grupo não tiver a documentação completa, isso vai prejudicar o recebimento do RPD de todos. E não é verdade, o RPD é meu. Mas entenda, professor Francisco. Às vezes a gente diz assim, olha, fique tranquilo, que não vai prejudicar, há uma certa acomodação para recebimento. Eu acho que é importante que a gente, todo mundo mantenha essa, que vai prejudicar, tá certo? Que pode prejudicar, mas pode. Eu estou dando aqui que, na verdade, porque está sendo uma benevolência do servidor da vara de dizer que, olha, ele manda. Mas ele pode chegar a juiz e dizer, não, só vai mandar tudo uma vez, senão vai tumultuar o processo. Então a gente não pode confiar, porque a rigor, o correto é vir todo mundo junto. Entendeu? Então isso é uma questão que a gente está conseguindo mais. Só uma questão de ajuda. Vamos dizer assim, por uma benevolência, como eu falei, apenas para evitar, tá certo, professor? Então, está satisfeito com a informação? Professor Ivanildo, que estava antes. Foi não, professor? Paulo, a questão é a seguinte, eu tenho um grupo aqui do Leste, de Chaves, de Paulo, de Freire e tal, e nesse grupo teve uma ação, teve uma ação, mas foi incidente no dia 22 de 2020, mandado fazer uma reportagem. É uma ação individual, professor? Não, do grupo. Do mesmo grupo? Do mesmo grupo. Sim. Eu queria saber se a situação não ficaria assim, professor. Se isso vai... Eu precisava analisar, mas pode ser. Eu vi que saiu uma decisão aí, alguma coisa recente. Talvez, tem uns casos. Ótimo. O professor Roberto está me dando só uma informação parênteses aqui, que no contra-cheque também tem o endereço do servidor, que é isso aí também. Os que estão atualizados, logicamente, não precisam, então, um novo documento para comprovar endereço. Certo? Mas voltando aqui, professor Ivanildo, eu acho que precisava analisar, eu acho que teve uns casos retardatários que a vara não julgou os embargos. Então, talvez seja esse caso, que teria que subir para o tribunal ainda num eventual recurso. Mas é a decisão da vara. É da vara. Entendeu? Essa decisão da vara, ela sujeita também um recurso para o TRF. Como os outros todos, a maioria já voltou. Entende? Mas eu vou analisar depois seu caso, tá certo? Para a gente não atrasar. Professor Sérgio, só para concluir, professor, aqui, tá? A gente tem os grupos aqui, aí eu tenho uma outra lista que a gente pode fazer. Eu queria até para planilhar isso, para ver se a gente entende melhor, tá certo? Eu pedi para a minha secretária fazer um trabalho, que como muita gente, ela está até também agilizando isso, tá certo? Pois não, professor Técnico. No sentido de contribuir para melhorar o andamento e o acompanhamento desse processo, eu sugiro que a entidade coloque uma na imprensa local, porque vai atingir quem mudou de endereço, etc. E tal. Coloque aí, mantenha pelo menos um mês, para que as pessoas procurem a entidade para suprir essas deficiências. Professor Técnico, todo respeito ao seu entendimento, mas eu prefiro que coloque a imprensa, que chama muita atenção, eu acho. Entendeu? Então eu tenho uma política mais de sigilo, de fazer as coisas, a gente fazer um contato direto, tentar ter o contato da pessoa e ligar para casa, ligar para o celular. Em último caso, a gente apelaria para uma situação dessa. E aí eu estou usando lá em João Pessoa, por exemplo, esse processo que eu mencionei, tem uma pessoa que foi funcionária da universidade, que hoje está desvinculado, e ele atua como um despachante. Diz, olha, eu corro atrás porque ele tem interesse, porque ele procura a família às vezes, e cobra um pedaço,
um percentual de comissão, vamos dizer assim, por ter ido correr atrás, por ter ficado nesse contato, entendeu? Eu disse, olha, eu não assumi com ele nenhum compromisso, mas ele vai atrás, e a gente vai ter uma pessoa desse tipo aqui também. Que ele vai atrás das pessoas, faz o contato e tal, viabiliza que a pessoa venha e receba, entendeu? E aí recebe uma gratificação por essa questão, entendeu? Mas eu agradeço também sua colocação, mas se for necessário, eu acredito que a gente pode utilizar posteriormente, mas vamos deixar, como tem aquele julgamento de recurso e tal, e aquele outra coisa que ainda falta, não está pendente, eu prefiro manter por enquanto mais sigilo. Pois não. Informação. O pessoal que não toma relação, o que ocorreu? Bom, o que acontece? Lá atrás nesse processo, em 2001, quando a gente foi ajuizar essa ação, aí existia um entendimento dos tribunais que tinha que haver uma autorização expressa. Houve uma dúvida durante muito tempo se os sindicatos ou associações teriam legitimidade para entrar com as ações em favor dos seus associados. Então se pacificou o entendimento depois de passar um período em que os juízes exigiam que houvesse essa autorização expressa, de que os sindicatos bastaria a autorização assemblear, mas as associações teriam que ter autorização expressa. Mas enquanto naquela época ainda estava naquela controvérsia, nós juntamos a relação daqueles que autorizaram, para evitar que houvesse maior tumulto no processo. E também isso tem uma outra vertente, pessoal, tem uma vertente também de privilegiar aqueles docentes que contribuem para o sindicato, certo? Então, nesse sentido, inclusive, a gente, na ação, quando está autorizado, vai ser aqueles sócios, que além de ter autorizado, são sócios que estão contribuindo para não atingir, porque o sindicato, ele tem de fato o poder de defender toda a categoria, independente de estar associado ou não, mas é uma política que eu utilizo como advogado, e eu acho que isso aí foi assimilado também pelas diversas diretorias pelos quais a gente já passou aqui ao longo dos anos. Aí, porque não assinou, professor, e esse aqui é o problema, aí tem um problema. Já me perguntaram aqui hoje, e agora? Eu disse, olha, infelizmente a questão matéria já está prescrita, não tem como a gente entrar, porque esse direito, como eu disse, é de 95, a gente conseguiu na implantação, mas o pacífico em jurisprudência hoje, 317, é que ele tem que se limitar a janeiro de 2002, que é o valor que nós estamos executando. Nós vamos ter um plus aí, que é daquele período posterior, mas foi uma coisa excepcional. Ok? Professora Marisete. Aí, citado aí o contra-cheque. Não sei se a pessoa já faleceu. Sim, ela pode ter ou não, né? Exatamente o seria o contra-cheque do dependente, se for filho que não tem o contra-cheque, não precisa. A documentação vai ser o atestado de óbito, né, a RG CPF que comprova a filiação. E se ele não tem uma questão de maior, ele já não tem mais direito a coisa, é só a documentação mesmo para habilitação. Certo? Professor Zé Gomes. Tem duas perguntas. Ele quer fazer pessoalmente ou quer que eu já tenho escrito aqui? Olha, tenho direito a receber os 317 sobre os dois vínculos. Os seus vínculos, sobre que período? Sim. Eu tinha que ver o seguinte. Primeiro, se o senhor contribuía com os dois vínculos para adulto CG, os dois vínculos, para adulto CG, aí é um problema, porque aí eles vão enxergar que naquele outro vínculo o senhor não tinha vinculação, né? Talvez aí o seu cálculo deve ter sido feito com um só, com o que você contribui. Foi isso? Foi isso que aconteceu? Você ia ter um valor muito maior. Se fosse os dois, se você tivesse os dois. Está pequeno porque o senhor começou em 98.
segundo vínculo, professor, o senhor começou em 10 de 18 de 98. O valor que tem é do primeiro. Pode ser que tenha havido tenha usado do primeiro. O senhor era professor de 4 titular. Entendeu quanto? Desculpa, pego. Então ele deve ter pego, levou em consideração o seu segundo vínculo. Eu estou entendendo. Aqui, a gente. O problema aqui vai ser o problema aqui da questão da contribuição, onde a gente está caindo muito em cima disso. Olha, aqui não é vinculado, não recebe. A gente pode tentar corrigir isso, calcular a diferença. Isso. Certo? Quem mais? O Jânio e a professora Vilma. Não tem problema não, Jânio. Eu acho que aí uma diferença de um mês aí, só se você fosse mudasse o seu estado na universidade, deixasse de ser ativo para inativo, mas você não tendo mudado não tem problema. Ok? Professora Vilma. Resumindo, o pessoal da UFPB vai receber bem mais do que quem é da UFPB agora. Por que, professora? Por conta do desmembramento. Não. Não, porque eu já tinha feito, eu não fiz o cálculo geral. O cálculo que a gente tinha feito, a gente fez sempre limitado. Como havia controvérsia, a gente limitou a todos. Entendeu? Porque não é. De fato. Mas entenda, a gente não tinha feito o cálculo ainda. Porque o cálculo ficou sobreestado porque fica guardando essa definição. Então não vão receber de forma diferente. A gente vai fazer um cálculo para todos. Outra pergunta. Eu queria que você quem era da UFCG na época da CAL e depois está hoje na UFTB? Como fica a situação desse profissional? Estava na UFCG, a ação é contra a UFPB. Tá certo? Então, quem está na UFPB não tem problema nenhum. Ele vai, na verdade, quem vai pagar é a União. É normal. Isso. Bom, faz sentido, Francisco. Sim. Já foi deferido, eu gostaria de falar a população está tramitando. Sim. Eu tenho mais ou menos uma relação, professor. Aí ela está atualizada por um mês e meio, mais ou menos, mas já estava até uma noção. No meu caso, eu sou ativo, mas eu tenho entrado na aposentadoria para passar em qualquer outro. Eu vi o dado que eu não falei problema. Eu gostaria de saber como é feito o cálculo dos seus honorários. Por quê? Sobre o total que está lá, eu sou aposentado, vou pagar 11%, porque vem de uma vez eu pago esse 11%. Sobre o que sobra... 11% porque eu sou de previdência? Porque eu ultrapasso o teto, no dia que eu receber, junta com o meu salário, eu ultrapasso o teto. Então eu pago 11% do total lá. Tira isso aí eu pago 27,5% de imposto de renda. Me sobra cerca de 60%. O cálculo do seu honorário é feito em cima desse bico que me sobra ou é do bruto total que está lá? 11%, eu não entendi esses 11%, professor. É da Previdência. Aposentado, eu sou aposentado. Sim. E
o aposentado, sobre aquela remuneração que ultrapassa o teto da Previdência, R$4.000, a gente contribui com 11%. Perfeito. Como eu vou receber lá no mês, lá, está lá, X, eu vou pagar esses 11% para a Previdência. Perfeito. Tá Entendi. A incidência dos honorários é sobre o bruto. O crédito do seu valor é o bruto. Entendeu? É o bruto. Porque, na verdade, nós asseguramos o direito ao professor foi do valor integral. Os descontos você teria de qualquer jeito. É só para colocar para as pessoas verem uma conta rápida. Eu pago 20% ao advogado. Não é 20%, professor. Eu não sou sócio da. Ah, tá. Perfeito. Se quiser fazer por 10, certo. Pago 11% ao INSS e pago 27% ao União. Né? Para quem ainda tem uma pensão que dá, quando tirar o da pensionista, vai ficar devendo. Então que a gente não se iluda com isso. A advogada é responsável por isso. Não, eu estou isso é ressaltando, entender. Tá certo? Não, isso é perfeito. Mas é uma conta natural. E seria pior se o senhor tivesse que constituir um advogado particular, ele ia cobrar 30% em cima do valor que ia receber, então além dos 30% e tal. Infelizmente é a nossa conjuntura estrutural. Só o governo vai comer quase a metade, por imposto de renda e INSS. Então, quando o professor indica para a gente, é um café pequeno. Que ano o senhor entrou na UFCG, professor? 2000 Quando fundou, depois, então foi depois da fundação, em 2002 para 2003. Naquela isso naquele ano que você tinha com o FPB. Aí você fez um novo concurso e não. Tá. Tá. Quando foi fundada a UFPB, as pessoas que nasceram pela UFPB trouxeram para a UFPB. Certo. E os sócios da sou vinculado a essa chefe Não tem problema não, é porque às vezes essa informação houve no primeiro momento, então se o senhor se recorda, os aposentados ficaram na UFPB. Né? Depois foi que foram transferidos. Mas isso é de menos importância. E na verdade quem interfere, tanto na universidade como no outro, é a Procuradoria Geral Federal. A Procuradoria Federal, na verdade, é a União que está defendendo os dois. Mas não tem problema, professor. Fique tranquilo, viu? Vai ser feita essa análise aí, tá bom? Dois casos que eu mencionei aqui, professora, ou eles não assinaram, ou eles não eram sócios. Aí queria que ver, são situações aí, certo? Foi eu queria saber se esse dinheiro que a gente vai receber, mas vai ter imposto a pagar. Vai ter, o professor falou ali, vai ter. É porque isso é uma verba salarial. Entendeu? É uma verba salarial. Da mesma forma que você, quando recebe o salário, você paga imposto. Agora, se você tiver direito, você vai declarar, o que ficar retido, você declara, ou você recebe, se você tiver direito à retenção. A declaração, exatamente. Certo? A sua mãe, ela é uma habilitada para receber a pensão. Só ela que recebe.
lá, ou se tem o dependente que é a própria dependente da cidade. Certo?